sua família, seus negócios, tudo aquilo para o qual o Senhor tem confiado a ela. Nós a abençoamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Crônicas 26. Mas antes eu vou me colocar diante do Senhor também. Pai, Tu sabes, Senhor, a dificuldade para a gente chegar até aqui, meu Deus. Queremos nos entregar ao Senhor. Deus, que eu não fale aqui nenhuma palavra vindo de mim, mas que venha a revelação do Teu Espírito, Senhor, para nós, a partir de mim, para cada um que está aqui. Que cada um receba aquilo que está precisando nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 26. Sabe aqueles mistérios de Deus? Desde janeiro desse ano, Deus começou a falar comigo em 2 Crônicas. Não é 1 Crônicas, em 2 Crônicas. Desde o início do ano foi 2 Crônicas 13, 14, 15, depois 2 Crônicas 32, e palavras assim. E agora, por último, no 26, palavras que eu sabia, né, eu tinha a certeza dentro de mim que eu ainda não podia passar adiante. E levava o grupo a orar também, o grupo do WhatsApp, que a gente ora pelas famílias, né? Hoje é quarta-feira. E levando esta palavra e Deus trabalhando naquela palavra, porque o Senhor é tremendo e a palavra dele é fiel e verdadeira e se cumpre em nome de Jesus. Então, tem um mês que o pastor me chamou para trazer a palavra e muita dificuldade para chegar, mas Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. Então, é a história do rei Uzias. E foi confirmado aqui, desde o louvor, que vai ser o último versículo, o louvor confirmou, sei que os teus olhos estão abertos, olhando para nós, os olhos de Deus estão olhando para nós, é o último versículo aqui, já em Deuteronômio. E agora, como o irmão falou do dízimo, a palavra hoje é obediência. Então, eu já ouvi a irmã Carmen ministrar essa palavra aqui no culto da família. É uma palavra conhecida, a história do rei Uzias, e é uma palavra que impacta muito a gente, porque a gente vê nitidamente a diferença de obedecer, enquanto você está obediente a Deus, e quando você desobedece. Amém? Então vamos seguir aí, 2 Crônicas 23. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Aí começa, daí em diante ele começa a ser vitorioso e a executar coisas assim maravilhosíssimas para aquele tempo. No versículo 2, ele edificou a Elate e a restituiu, uma cidade, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais, depois que o pai dele tinha morrido. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4, aqui, os dois versículos chave estão aqui. Ele fez, Uzias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga para seu irmão aí. No dia que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Amém? Então, ele fez o que era reto, no versículo 4, perante Deus, segundo tudo que o pai dele tinha feito, e se propôs no seu coração buscar ao Senhor, e nos dias que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Amém? Vou falar rapidamente aqui, só vou dar uma lista, porque nós vamos nos deter na questão da obediência.
Olha quantas coisas ele fez, porque ele estava com o Senhor. Quem fez ele prosperar, quem fez ele ser vencedor e vitorioso, como nós vamos ver aqui, foi o Senhor. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, que sempre foram os maiores inimigos do povo de Israel. Quebrou o muro de Gate, o de Jabne, o de Asdod, edificou cidades, levantou cidades de Asdod e entre os filisteus. Olha, o poder que ele tinha era tão grande que ele edificou cidades no meio dos inimigos, entre os filisteus. Parece um detalhe, né? Mas não é. Eu até marquei aqui. E entre os próprios inimigos, ele levantou cidades. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gulbaal e contra os meunitas. E no versículo 8, os amonitas deram presentes a Uzia. Vamos dizer? Os amonitas deram presentes a Uzias. Irmãos, os amonitas eram inimigos. Lembra quando o povo de Israel já ia para o deserto? Deus mandou o povo de Israel entregar joias preciosas para o povo de Israel sair de lá com riquezas. Então Deus mandou que os inimigos dessem presentes a Uzias, cujo renome, não era mais nem nome, já era renome. Ele virou uma celebridade, ficou conhecido, até em volta do Egito, ele ficou conhecido. A fama dele se espalhou muito por causa do sucesso, da prosperidade e de tudo que estava acontecendo no reino dele. E aqui, ainda no 8, os amonitas deram presente aos Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Diga, em extremo forte. Não diz forte só, diz em extremo forte. Tudo que estava acontecendo com ele eram coisas grandes, sobrenatural, o que estava acontecendo com ele. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Porque naquela época a cidade toda era revestida de muros e tinha que ter muros fortes para se defender dos inimigos, torres para colocar atalaias lá, pessoas que estivessem olhando o inimigo para a defesa da cidade. Então ele edificou torres em Jerusalém, edificou no versículo 10, torres no deserto. Ele edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, irmão, no deserto. É tremendo demais. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Vocês podem ver, em todas as áreas ele está sendo próspero, ele está sendo abençoado. No versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. E segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, oficial, sob a direção de Ananias, o número total das cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600 homens valentes. E debaixo das ordens do rei Uzias, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Tinha mais, além de ter 2.600, tinha mais 307.500 guerreiros preparados para a batalha, para a defesa da nação, defesa do reinado dele. Amém? Então preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça e arcos, e até fundas para tirar pedras. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E ele tinha pessoas capazes para fabricar, ele tinha dinheiro para comprar munições, ele tinha tudo para aquele tempo.
E no versículo 15, ele fabricou máquinas de invenção de homens peritos, de engenheiros, em outras versões falam isso, destinadas para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Aí vem. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi o quê? Maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Vamos dizer, maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. É a Bíblia que está dizendo, maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, o relato das vitórias, das bênçãos, vem até aqui. Infelizmente, daqui para diante, cessou tudo isso, simplesmente por desobediência. Conjectura minha, o que a gente pode imaginar aqui, né? Subiu para a cabeça, como a gente chama. Né? Se envaideceu, se encheu de glória e achou que tudo aquilo que ele estava recebendo vinha dele, do seu próprio braço. Irmãos, eu fui criada no Evangelho, me afastei na adolescência. Mas mesmo afastada, eu ainda acompanhava que meus pais eram de Vitória da Conquista e eles continuavam, graças a Deus, sempre foram evangélicos. Mas eu acompanhei muito isso. Eu via desde pequena, quando uma família ou pessoas viviam ali na igreja, na obediência, eu via todo mundo prosperando. Daqui a pouco, subia, sabe? Vinha, em alguns casos, né? Subia, oh meu Deus, mas não levava 30 dias, um exemplo, não levava 30 dias, caíam. E a queda era feia. E eu realmente, eu não sei se depois eu fui morar em Salvador, eu não vi muita gente voltando, não, tendo oportunidade de voltar. Mas, infelizmente, nós temos que estar alertas, vigilantes, porque carne continua sendo carne. Carne nunca vai se converter. E nós temos que ter cuidado com o nosso ego, porque a gente se exalta. Qualquer coisa, eu sou, eu posso, eu, sabe? E aqui no altar desse, nós chegamos aqui, sabe? Gelados, suando, porque nós sabemos que não somos nada. A partir daqui, se Deus não falar por nós, nós não faremos nada. Se Deus não nos direcionar, nós não iremos a lugar nenhum. E esse é o momento. Então, no versículo 16, mas, tem esse mas aqui na frente, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele transgrediu um mandamento, ele transgrediu ordenanças de Deus, que o rei não podia. Aqui, só quem podia fazer isso era o sacerdote. Mas ele se envaideceu e disse, não, quem é o sacerdote? Ou será, quem é Deus? Quem é? Eu sou o rei Uzias. E muitas vezes, irmão, não é nessa área, porque às vezes uma coisa que não me incomoda, mas incomoda outro. Às vezes que uma coisa não é fraqueza para mim, é fraqueza para outro, enquanto que para mim algo é fraco e alguém diz, mas ela cai por uma besteira. Não é. Cada um sabe do seu quadrado, de onde, né, a sua situação, como você vive, quem você é, como você é por dentro. Então, irmãos, nós temos que vigiar, porque ele foi nessa área. E nós temos várias áreas que nós somos vulneráveis, né? E a gente tem que ter o cuidado, por isso que temos que buscar Deus, temos que estar na palavra, temos que temer a Deus e ter um coração inteiro. Tem um versículo que me marca muito, é em 1 Crônicas 29, eu não lembro onde está o capítulo, quando Davi ora para Salomão, e ele diz assim, e a Salomão, meu filho, dê a ele um coração inteiro, que obedeça teus estatutos, teus mandamentos, e eu oro muito esta palavra para o meu filho, eu coloco sempre o nome dele, e oro essa palavra, porque a gente sabe o poder que é orar. Então, irmãos, o nosso coração tem que ser protegido, porque o nosso coração é enganoso. A gente precisa ter cuidado. Mas em muitas áreas nós temos que vigiar, mas vigiar mesmo.
Então, ele cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Isso foi uma rebelião, isso foi uma rebeldia diante de Deus. Ah, mas aqui eu cheguei a pintar minha Bíblia toda aqui hoje, porque, olha, a autoridade dos sacerdotes, tremendo. O sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, vamos dizer, homens da maior firmeza. E resistiram, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eles resistiram àquele rei, não foi qualquer rei, não, foi rei Uzias. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias, claro que não aceitou isso, se indignou, e ele já estava com o incensário na mão para queimar incenso, e ele se indignou contra os sacerdotes. Quando, de repente, Deus deu a resposta imediatamente, a lepra veio e saiu na testa dele. Imagine a situação dele ter que ficar isolado, completamente isolado, né, dali por diante, e foi envergonhado. E eu lembrei de um versículo que está lá em Isaías 54, que diz assim, os que conspiram contra ti cairão diante de ti. E eu tenho visto muito isso em minha vida de um tempo para cá. E Deus tem me dado essa palavra e eu tenho visto. Realmente se levantam, mas cai, como ele caiu aqui na frente do sacerdote. A lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Deus feriu lá na frente, na mesma hora. Então, o versículo 21, na parte D, ele foi embora, até o dia da morte dele, ele ficou isolado numa casa separada, porque ele foi excluído da casa do Senhor, e quem tomou o trono em seguida foi Jotão, o filho dele, porque Deus cortou o reinado da mão dele. Pela arrogância, pela soberba, por achar que era, que podia e que era Deus. A mesma coisa de Lúcifer, né? Então temos que vigiar. Mas em contraponto aqui, dessa desobediência, Deus me deu uma palavra, voltem por favor, para encerrar, em Deuteronômio 10, a Bíblia toda é cheia de promessas para nós, mas Deus me levou para aqui. Então, eu vou seguir exatamente como o Senhor. Eu tomei até susto ontem à noite. Eu estava orando quando Deus me levou para aqui. Deuteronômio 10, 12. Olha o título nessa Bíblia que eu estou. Exortação à obediência. O que é que Deus está falando agora diretamente com a gente? Nós vimos o cenário de um que desobedeceu. Agora, Moisés está preparando o povo para entrar na terra. E olhe a exortação à obediência. Irmãos, agora é promessa, é para a gente tomar posse. Não é para a gente entrar no ouvido e sair no outro, não. Já vimos a história de Uzias, agora vamos segurar. Amém? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus está pedindo de nós? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vamos dizer? De todo o meu coração e de toda a minha alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, novamente, irmão, coração, circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz.
E eu coloquei aqui coração inteiro, coração reto. Que Deus tire do nosso coração tudo que está trazendo mancha, tudo que está trazendo pecado, tudo que está impedindo a gente de crescer, de se desenvolver na presença do Senhor. Amém? Circundai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. A gente tem que estar, não podemos endurecer. Ouvir a voz do Espírito. Parar para ouvir a voz do Espírito. Versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás. Isso é uma exortação de Moisés. A ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Amém? 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Versículo 11. Deuteronômio 11. Agora realmente é o finalzinho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias. Nós vamos guardar só no domingo? Não. Nós vamos guardar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. E no versículo 2b, considere, olhe, considere a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Veja com os olhos da fé. A mão de Deus estendida, o braço forte, tudo que Deus tem feito em nossas vidas, na vida de cada um de nós nessa tarde. Tem poucas pessoas aqui, mas isso não importa, como o irmão disse. Deus trouxe quem precisava ouvir. Então veja a mão de Deus, a mão dele sobre nós, e o braço estendido, e também os seus sinais e as suas obras. Amém? Saltar aí para o 8, é o 11:8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais o quê? Fortes. Diga, para que eu seja fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra. Olha aqui a longevidade que nós vemos na Bíblia toda. A obediência leva à longevidade. Vamos viver muito tempo. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência. Terra que emana leite e mel. Amém? Terra que emana leite e mel. Você leu lá em Isaías 1, não foi? Um versículo parecido também com esse. Versículo 10. Porque a terra que passais a possuir. Gente, nós estamos vindo de um deserto terrível, abrasador, né? Que a gente lidou com cobras, a gente lidou com escorpiões, a gente lidou com muita luta. E depois, 2020, 2021, não foi diferente com essa pandemia, né? Então, a gente tem que estar preparado, por isso que Deus tem falado tanto isso, nos preparar para entrar na terra. Estamos entrando, mas temos que estar preparados. É isso que Moisés fez com o povo aqui. Então, o que ele está dizendo? A terra que passais a possuir, tome posse da sua terra, tome posse da sua vitória. É terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá a água. Então, quando o irmão começou ali a cantar, sei que os teus olhos estão abertos, atentos a mim, que são os 2 últimos versículos da mensagem hoje. Aí veja a palavra. Terra onde você fecha os olhos. Terra que você está recebendo de Deus. Essa terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Essa terra onde você está. Não sei que terra é, mas é a sua terra, a sua bênção. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano. Amém? Esse versículo é tão forte, irmãos, que na minha agenda de trabalho, esses últimos anos, depois da pandemia, que eu me esqueci, mas eu colocava aqui,
os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, quer dizer, sobre mim, sobre minha casa, sobre meu trabalho, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Desde que dia? Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. E 2023, essa promessa estará renovada, porque se estamos em obediência, será novamente de 1º até 31 de dezembro do final do ano, porque ele está dizendo aqui, terra de que cuida o Senhor. Deus está cuidando de você, cuidando de sua família, cuidando de seus empreendimentos, dos seus negócios. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Basta que a gente obedeça. Eu não vou ler mais, que o tempo não dá. Ele diz aí no 13 em diante, se diligentemente obedecerdes a seus mandamentos que hoje vos ordeno. Diligente, cuidadoso. Eu vou fazer, eu preciso, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a estratégia de Deus. É essa um pequenininho, muito pouco daquilo que Deus já fez por nós e que tem feito e que está aqui. Porque hoje foi essa palavra que Deus mandou para esse dia. Amém? Obrigada. Amém. Boa esta palavra. Obediência é uma chave, né, irmãos? Acho que a mais importante no relacionamento com Deus é a obediência, pois ela é a base para tudo aquilo que queremos ver no Senhor. Sem obediência, não acessamos os princípios